E para dar continuidade a esse papo, vamos conhecer agora a Fabiana Feitosa, nossa terapeuta holística do Instituto Essencial. Seja bem-vinda. Olá. É um prazer ter você aqui também. Seja bem-vinda ao Instituto Essencial. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui e de estar compondo essa egrégora, que é a egrégora, para quem não entendeu o que é egrégora, egrégora é a junção de várias energias, que elas estão juntas para um propósito. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter uma energia aceita, uma energia que faz parte desse local, que é um local de muita transformação, de muito acolhimento, de muito aprendizado, de muita transformação, de cura. Então, eu fico muito feliz com isso. Um convite da doutora Poliana, em agregar. E também esse convite já veio justamente a partir do momento que eu me cuido. Então, como ela acabou de falar, o tratamento começa pela gente, né? Então, conheci a doutora Poliana me cuidando, ela cuidando de mim. Então, faz com que a gente sinta realmente a conexão, sinta a responsabilidade, o respeito, a profundidade daquele trabalho. E aí, nos meus atendimentos, eu já indicava ela, já estava indicando tanto de saber o quanto é importante a microfisioterapia, porque nós que somos terapeutas entendemos que nós não trabalhamos tudo, nós trabalhamos a pessoa como um todo, porém, nós acabamos que não conseguimos trabalhar tudo, nós precisamos direcionar. Tem um terapeuta que ele trabalha especificamente uma área, ele trabalha algo que complementa o meu trabalho. Então, quem é acompanhado por mim sempre sabe que vai chegar um momento que eu vou dizer, agora é o momento de você procurar tal profissional, tal técnica, porque vai complementar, vai trazer um resultado muito melhor. Então, foi assim que surgiu e que eu apareci no Essencial. Então, Fabiana é terapeuta holística, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como a terapia holística entrou em sua vida e qual a importância dela para você. E o que é, que eu acho que muita gente não entende algumas diferenças, né? Sobre o terapeuta holístico, o terapeuta ocupacional, o terapeuta transpessoal, né? Tá. E o integrativo. Isso é importante a gente estar citando. Tá, eu vou começar falando do porquê, como a terapia chegou na minha vida. Então, eu tive uma história de vida que eu acredito que hoje, como terapeuta, ouvindo tantas pessoas que me procuram, eu acabo vendo que todos nós temos uma história desafiante, né? E quando estamos conectados com a nossa dor é sempre maior do que a do outro. Então, carregando todas aquelas mochilinhas, né, Gustavo? Todas aquelas mochilinhas, aqueles pesos, eu tive, assim, realmente muitos momentos de pensar em desistir da vida, de não ver mais sentido para aquilo, depressão, síndrome do pânico, tentativas suicidas. E a única coisa que me segurou aqui foi Deus. Foi a minha conexão com ele, porque realmente foi uma história bem desafiante. E aí chegou um determinado momento da minha vida, onde eu estava vivendo uma vida que eu percebia que eu não era eu. Era como se fosse só um corpinho, mas eu dizia, como é isso aqui? Não faz sentido isso que eu estou vivendo. Eu não estou sendo quem eu realmente sou. E eu queria essa descoberta. Então, eu tive um momento muito forte com Deus, de conversa, de entrega, de choro, de desespero. Pedi a Ele que transformasse, a partir daquele momento que eu confiava que ele iria fazer isso, como Ele já fez várias vezes. E assim foi feito. Então, houve uma transformação muito grande a partir daquele momento. 2 meses depois, a minha vida já era completamente diferente. E aí eu fui nessa caminhada, em busca de Deus. Só que nesse em busca de Deus, eu estava em busca de mim. De me descobrir, porque eu sabia que a pessoa que eu estava sendo até aquele momento não era quem eu vim para ser. E aí, nessa busca, chegou um momento que uma pessoa, um amigo falou assim, existe o coach, existe PNL, existe terapia. E eu disse, gostei desse negócio aí. É justamente o que eu procuro, o que eu busco, as respostas estão aí. Só que eu estava num momento onde eu tinha uma empresa que a empresa estava falida. E eu estava à beira de entrar novamente numa depressão. E como eu já conhecia aquele caminho, eu disse, eu não volto mais.
E aí ele falou assim, faz um quadro dos sonhos e coloca o que você quer, porque tem força isso daí. Eu disse, eu quero fazer um curso de coach até dezembro, isso foi em janeiro. Quando chegou no início de março, final de fevereiro para início de março, chegou a oportunidade. Mas não chegou o dinheiro. E aí a gente acha que a vida da gente só muda se tiver o dinheiro. E foi aí onde eu comecei a aprender. Onde eu disse assim, olha... E aí vocês vão entender o porquê de gostar tanto dos atendimentos e de quem busca. Porque eu virei para o profissional que fazia o curso, eu disse, o que eu preciso fazer para estar nesse curso? Eu trabalho para você de graça, mas eu preciso fazer parte. Eu quero estar, só que eu não tenho como pagar. E aí ele disse, você vai buscar pessoas para fazer o curso, e assim eu fui. Faltando... 2 dias para o curso, faltavam 2 pessoas e eu não conseguia. Eu comecei a quase chorar. Eu disse, eu preciso. E ele disse, tudo bem, venha. Gente, foi assim para mim, foi um momento de transformação muito grande. Foi de entrega. Então, a terapia, ela chegou na minha vida... Não foi porque ai, gente, olha, a terapia é tão legal, né? Dá dinheiro, a gente atende as pessoas. Não, eu não pensei nisso nesse momento, né? O que eu pensei? Eu disse, eu preciso sair desse local, transformar minha vida. Então, ali, o primeiro curso, eu confesso que eu não aprendi nada. O primeiro curso foi para mim. Eu fui muito atendida, tanto que eu repeti. Eu fiz 2 formações em coaching, que eu disse, agora eu vou aprender, né? Agora que eu já estou melhor, eu estou aqui para aprender. Então, foi no ano de 2019, fiz 5 formações. Então, foi coach, foi PNL, foram 3 formações em Theta Healing. E aí, foi um ano de imersão e transformação interna. Porque eu disse, se eu estou aprendendo isso daqui e eu acredito que isso muda, então eu tenho que viver. Porque não era aquela coisa de, olha, se você está aprendendo, vivencie para você ser congruente. Não, eu não pensava em ser congruente. Eu pensava, eu preciso de algo que me ajude. E se eu acredito que isso ajuda, então eu vou viver. E fui colocando em prática. E as coisas mudando. E o povo, tu mudou tanto. Como foi que você fez você isso? Nem imagina. Foi. E aí, no final do ano, os atendimentos começaram a chegar. 2020 eu já atendendo, aí eu botei uma meta, agora eu vou precisar cobrar, né? Porque já tem tudo isso, e o pessoal, você não cobra? E aí comecei. Então a terapia, ela entrou na minha vida dessa forma. A terapia holística, ela é uma terapia que trabalha a pessoa como um todo. Então a gente costuma achar que, não, terapia é quando você tá doida, é quando você tá mal, quando você tá com a depressão. Não tô rasgando dinheiro, não precisa, não tem a ver com isso. Nós temos a parte mental, nós temos o emocional, nós temos energia, nós temos o espírito e tudo isso trabalha em conjunto. E se ele não tiver todo redondinho, tudo ligado em equilíbrio, alguma coisa não vai fluir como você quer. Né? A gente não vai ter aquela vida, a gente vai ter os desafios. Então, tudo que o corpo apresenta, como a doutora Poliana falou, da parte das enfermidades, das doenças, elas chegam... A gente precisa agradecer, porque elas estão fazendo um papel muito importante, que é dizer, tem alguma coisa aí que não está legal e que você já pode olhar para que você tenha uma vida melhor. Então, é isso. Então, a terapia holística, todos os cursos que eu fiz me ajudam a ajudar essas pessoas em todos esses locais, na parte mental, emocional, energética, espiritual. Acredito que é isso, eu respondi. Muito. Então é aquela coisa, você recomeçou, depois você se alinhou e hoje você ajuda pessoas a se encontrarem, recomeçarem e buscarem um alinhamento, né? Isso. Então a terapia holística é um trabalho profundo, pelo que eu estou entendendo, e também já busco muito esses tratamentos, acessa pontos importantes internamente, né? Como você falou, o campo de energia, ele se abre a seus pacientes. Uhum. Então, me conte um pouquinho também. Você trabalha com a parte espiritual na terapia holística e quais atendimentos você realiza? Eu vou começar fazendo uma piada que eu fiz aqui em off. Gente, eu não devolvo o seu amor em 7 dias. Muito bom. Não existe isso na terapia holística, não é isso. O que é essa conexão espiritual? Vocês percebem que quando eu contei a minha história, eu disse que o que me ajudou foi eu e Deus? Uhum. E quantas pessoas estão com essa conexão
superficial, ela não consegue se sentir conectada. Então, para mim, o principal é essa conexão. O desafio que eu tenho como profissional, se você me perguntasse hoje, é como é que eu consigo gerar essa sensação de conexão com Deus, da pessoa perceber o quanto é importante como eu senti. É isso que eu busco. Então, em primeiro lugar, eu levo isso. Então, a parte espiritual, em primeiro lugar, é como você é com você mesmo. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre obsessor, quando a gente fala sobre a parte espiritual, diz, são os obsessores, são aquele negócio lá que a gente nem fala o nome, né? Assim, gente, a gente mesmo, muitas vezes, está fazendo esse papel na nossa vida com a gente. Então, quando a gente não está se aceitando, é quando a gente fala mal sobre a gente mesmo, é quando a gente diz que a gente não consegue, que a gente é péssimo, que eu só faço... O pessimismo tudo isso, que é a visão que eu tenho sobre mim. Então, você acha que Deus se alegra quando vê um negócio desse? Faz a gente tão perfeito, tão maravilhoso, e aí tá lá, não, eu sou horrível, eu não sei o quê. Gente, então a primeira coisa é a percepção, a nossa, é essa conexão. Então, quando eu não consigo me aceitar, como que eu vou aceitar o outro? E eu falo isso, pode dizer assim, e o que tem a ver, Fabi, isso aí com espiritualidade, com Deus? Tem tudo a ver. Para mim, o que eu acredito que o grande papel de Jesus, na vivência que ele teve aqui na Terra, foi nos ensinar sobre o amor. E o amor incondicional. Agora, como que eu amo o outro se eu não conheço o amor? Nem por mim. Então, eu preciso desenvolver esse amor. Então, através disso, dessa autoaceitação, de me olhar, de começar a falar bem sobre mim, de olhar para o meu corpo, de me perceber, de dizer, peraí, minha intuição falou isso, todos nós temos intuição. Então, o que a minha intuição está falando? O que está conversando aqui comigo? Será que eu estou ouvindo? Será que eu me sinto conectada com o Criador? Então, tudo isso é trabalhado lá. Tem a ferramenta também do Teta. Peraí, minha intuição falou isso, todos nós temos intuição. Então, o que a minha intuição está falando? O que está conversando aqui comigo? Será que eu estou ouvindo? Será que eu me sinto conectada com o Criador? Então, tudo isso é trabalhado lá. Tem a ferramenta também do Theta Healing, que é uma ferramenta que ela é muito completa, trabalha também como um todo, e eu acho ela lindíssima, porque todo o atendimento, ele vai a partir de uma meditação, onde leva para a consciência da pessoa uma conexão dela com Deus. Porque a conexão, ela já existe. Mas acredita que nós somos tão racionais que a gente diz, não, é porque é uma separação, porque ele é muito longe, porque ele nunca vai me ouvir, porque eu sou tão pequeno, sabe? Então, na meditação, a gente faz esse caminho onde a gente se conecta com essa energia do Criador de tudo que é. A gente traz essa consciência e a partir dessa conexão, as informações começam a chegar do campo da pessoa. Então, eu peço permissão para ela para que eu possa acessar, porque existe o livre-arbítrio. Então, ninguém chega e digo, peraí, viu, que eu vou acessar Deus, como não gostei de tu não, tu tem que mudar isso. Então, vai mudar isso, isso, isso e pronto. Não é. Então, é tudo a informação que chega e a permissão que a pessoa me dá para fazer a transformação daquela informação que está no campo dela, que está nas células. Então, assim, é lindo. E aí, nesse momento também, a gente pode fazer uma limpeza da parte espiritual. Porque nós sabemos que o plano espiritual, ele existe. Então, é importante também que se faça essa limpeza, que se convide os anjos. Então, tem pessoas que às vezes eu vou fazer a sessão, que vem assim, fale para ela convidar os anjos, porque ela precisa ter a consciência de convidar, para que a própria pessoa comece a desenvolver esse hábito de conexão mais espiritual e não ficar esperando que outra pessoa faça isso por ela. É lindo. Eu sou muito suspeita porque é algo assim que eu realmente amo, é transformador, é amoroso, é uma forma muito leve de se olhar coisas profundas, de se transformar coisas profundas.
Então, assim que se trabalha a parte espiritual, e não com Paranauê, não com trazendo amor em 7 dias, entendeu? O negócio aí não funciona. Aproveitando, quais as questões emocionais podem ser trabalhadas na terapia holística, nos seus tratamentos, Theta Healing, nas limpezas? Quando eu respondo essa pergunta, eu costumo dizer assim, o atendimento comigo, por quê? Porque a terapia holística, ela vem de vários tipos de terapia. Então, depende muito da formação de cada terapeuta, da linha que ele trabalha. A minha linha de trabalho, todos esses cursos que eu falei agora há pouco, ele me traz ferramentas para que eu possa trabalhar coisas comportamentais, uma comunicação, que eu não estou conseguindo falar de uma forma positiva com aquela pessoa, não estou conseguindo liderar a minha equipe. Então, vai desde coisas mais práticas, como comunicação, comportamento, como até a parte de conexão da parte espiritual, o do me perceber, o de melhorar a minha autoestima, porque eu não consigo me olhar. Então, quando eu vou trabalhando todas as questões que vão aparecendo, naturalmente eu consigo enxergar a vida, a situação com outro olhar. Então, o meu papel como terapeuta é acolher essas pessoas, porque quando a gente está assim, a gente quer se sentir acolhido, passar a confiança para ele, mas não é resolver a vida dele. É auxiliar ele numa nova percepção da vida. E ele toma a decisão do que ele acha melhor ele fazer. Então, eu não digo, agora, tu tá aqui comigo, agora tu não faça não, que eu não lhe atendo mais não, viu? Tem nada disso. Então, a maioria das pessoas que eu sempre pergunto ao final, qual foi a sua percepção? Fabi, eu agora enxergo diferente. Então, se eu enxergo diferente, eu consigo fazer diferente. Ou se ela não consegue, ela diz, como eu poderia, então, fazer isso daqui? Né? Então, que já é um ponto de vista de resolução, que é uma outra coisa também que, quando eu estou atendendo, eu evito deixar a pessoa naquele estado de dor e de sofrimento. Porque eu acredito que ela está alimentando o corpo dela naquele momento com aquela energia. Então, o que eu faço? Se for muito importante e fizer parte do processo de cura dela, eu deixo até um determinado momento. Depois eu disse, e como é que você quer resolver? Mas e o que você deseja lá na frente? Então é o que? É sair, é trazer para ela uma percepção do futuro, de que ela pode, do que é preciso para sair disso. E não que ela é aquilo, entendeu? Ela não é aquele problema. Então, é muito isso daí. Vou trazer uma curiosidade, que eu acredito que seja uma curiosidade de muita gente. Quando é que uma pessoa consegue entender que está na hora de cuidar da sua saúde mental, espiritual, do corpo, da mente? Que momento? Porque muita gente, eu acredito que não reconhece, não consegue dar esse passo de buscar um profissional. Porque eu acho que a gente precisa entender também que a gente precisa de ajuda, que aquilo ali chegou a hora. Nossa, agora eu preciso, como você teve o seu despertar, o seu recomeço. E muita gente não consegue entender em que momento, você como terapeuta holística, você enxerga que a pessoa pode chegar assim, nossa, Fabi, tô precisando muito de você. Paula, eu confesso que para mim, no início do meu trabalho, foi muito desafiante conseguir ver as pessoas passando pela dor e elas não quererem sair. Então, você vê que tem como sair, você diz, meu Deus do céu, mas é um negócio tão, sabe? Mas olha, tu não gostaria não de olhar para isso, sabe? E aí eu fui entendendo que cada um tem o seu tempo. E que, às vezes, até aquele desafio que ela está vivendo faz parte do processo de cura. Porque vai chegar um momento onde ela vai parar e dizer assim, não aguento mais. Alguma coisa tem que ser feita, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Nesse momento. Mas se ela não chegou nesse momento, vamos dizer que alguém está assistindo, está vivenciando alguma coisa e diz assim, mas será realmente que eu preciso? A gente sempre precisa. Porque tudo que você está falando, seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você como pai, como mãe, tudo está, primeiro, trazendo tudo que você acredita e que ali não é a tua essência, ali não é a essência, ali é uma camada lotada de crenças que você absorveu. Nossa, muito. Então, é muito importante a gente dizer assim, peraí, deixa eu entender um pouco realmente quem sou eu. Que crenças são essas que esse pessoal tanto fala?
né? Então, quando eu digo assim, eu não posso. Não, porque assim, eu sou morena, né? Então, eu não posso ter cabelo claro. Porque me disseram que é horrível. É uma crença que alguém falou para mim e às vezes faz com que eu não consiga vivenciar esse desejo, porque eu tô acreditando. Isso é uma coisa simples. Porque tem crenças que são muito mais desafiantes e limitadoras, né? Então, quando você percebe que você não está conseguindo alcançar um determinado objetivo, uma relação que você está vivendo e você não está se sentindo feliz, não está conseguindo comunicar aquilo dali, é bom você dizer assim, não, deixa eu procurar uma ajuda para entender o que está acontecendo. E como você falou perfeitamente, ou foi Poliana que disse, não é o outro, não. O pessoal chega para mim e diz assim, a Fabiana, é o seguinte, eu queria a terapia para o meu filho. Aí eu digo assim, vamos começar por você, vamos ter uma conversa, que é onde eu explico para ela a importância dela, né, do papel dela na vida dessa criança e o quanto isso pode estar influenciando nessa questão que ela acha que ele precisa mudar. Então, assim, geralmente quando o pessoal me pede para o outro, eu começo já com essa pessoa que chegou pedindo. Muito bom. E nesses anos de experiência, não só com a sua própria vida, com as pessoas que você ajuda, as pessoas ao redor, o que é que você traz pra gente, assim? O que você conseguiu entregar em terapia, tem alguma coisa para trazer de exemplo com algum paciente? Algum paciente chegou assim, nossa... Agora eu sinto que eu estou onde eu deveria estar, entendo o meu propósito nessa vida, que eu acredito que a gente chega nesse momento, né? Sim. Quando você começa a buscar. Você tem alguém para trazer assim? Tenho. Tem um exemplo mesmo de uma pessoa que me vende muito. Eu passei muito tempo atendendo empresas também, levando esse conhecimento para as empresas, transformando e capacitando líderes com essa parte emocional, de conversa, de comunicação. Então, eu passei muito tempo atendendo empresários. E aí chegou um que ele era altamente dominante, ele fazia tudo rápido, ele não conseguia se conectar com a equipe, ele vinha com uma carga muito grande, ele não conseguia deixar o trabalho, ele não conseguia viajar, porque ele disse assim, até no domingo, quando eu fecho o meu estabelecimento, eu vou para casa e eu me sinto culpado. Então, assim, ele não estava tendo qualidade de vida, ele já estava adoecendo, ele estava num nível de estresse alto, o resultado da empresa dele não estava legal, poderia ser bem melhorado. Então, com a terapia, ele foi começando a entender o quanto é importante a conexão com as pessoas. Primeiro, ele olhou para ele entendeu o porquê daquele comportamento dele, de onde vinha. Nós transformamos aquela visão dele sobre ele mesmo. Dei ferramentas para que ele começasse a olhar as pessoas e agir diferente com essa equipe dele. Então, hoje ele é um profissional que ele conversa, que ele abraça a equipe, que ele reconhece, que ele viaja, passa um mês fora, sabe? Então, é uma pessoa que mais me vende aqui, que todo mundo diz, foi não sei quem que me falou sobre você, porque teve uma outra pessoa que foi, assim, uma situação mas foi muito desafiante, porque ela tinha uma história, assim, bem pesada, de muitos desafios, e que também se manifestavam no corpo dela, na saúde física. E ela chegou, já depois que a gente já estava em acompanhamento, ela disse, Fabi, eu tomo tanto remédio, porque na verdade, eu não sei nem como é que eu fico acordada, assim, não sei nem como é que eu trabalho. Porque no meu tempo de descanso do trabalho, eu só quero dormir. Eu não queria nem existir. E ela disse, eu sinto muitas dores pelo corpo, e eu já fui em tudo quanto foi médico, mas nada resolve. Então, eu tomo muito remédio, mas mesmo o remédio não resolve, então isso influencia na minha vida muito. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu, quieta, viu? Eu digo, meu Deus, será? Um negócio desse. Aí, eu mesmo, na hora, duvidei de mim. Eu disse, será que eu sou capaz de ajudar essa pessoa? E aí, na hora, eu fui lembrar dessa conexão com o Criador, respirei, pedi a ele que me guiasse para me mostrar o que era que eu precisaria fazer. E ele disse, você já sabe, você já tem a ferramenta, você só precisa confiar. E aí a sessão dela já estava finalizando, eu disse, não, antes de finalizar, vamos para o Theta Healing, vamos deitar aqui na maca. Menina, foi uma sessão lindíssima, lindíssima,
que eu não posso entrar em detalhes, mas foi muito lindo, de muita cura, onde ela conseguia se ver recebendo esse tratamento e essa limpeza no corpo dela. E aí, tudo bem, eu confiei, fui-me embora. E aí, 15 dias depois, quando ela chega pra mim, aí eu disse, e aí, como é que tá? Ela já vinha com a energia diferente, ela já vinha, e ela disse assim, aí eu disse, e aí, como é que foi? Teve algum resultado? Ela disse, oxe, nunca mais tomei remédio. Minha filha, tô ótima, não precisei mais. Aí eu disse, Criador, como tu arrasa. Meu Deus, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque assim, não sou eu que faço isso. Na verdade, nós, terapeutas, somos pessoas, eu acredito que curadores, pessoas que somos canais de transmissão dessa energia, dessa cura, desse olhar para si. Então, assim, foi o acreditar. Quando a gente acredita, quando a gente deseja muito aquilo dali, a gente é curado. Então, houve essa transformação. Algumas outras situações também de atender a pessoa um dia depois de tentar suicídio e a pessoa ficar bem depois do atendimento, ela não tentar mais, ela melhorar a vida dela. E aí, com o acompanhamento, ela voltar e aí reconquistar a autoestima, sair de relacionamentos abusivos. Então, tem gente que eu até postei sobre o vídeo, aquele vídeo que você gravou do Theta Healing, e aí a pessoa que eu tinha atendido disse assim, tu fez o Theta Healing comigo naquele dia, naquela sessão? Aí eu disse assim, não. Ela disse, mulher, mas foi tão milagroso que eu achei que era, viu? Aí eu disse, não, mas o que ela precisava? Ela precisava só de uma segurança, de ter uma percepção externa, para ela dizer assim, realmente o que está acontecendo é isso, isso e isso, não está tão envolvida na dor. Aí ela tomou decisões. Finalizar um relacionamento, ela tomou a decisão, finalizar um relacionamento que estava fazendo mal a ela, de perceber que era o momento dela sair de casa, de não estar tão presa, porque aquilo estava causando problemas internos, né? E aí, não só, conversando com ela, não só ela percebeu que poderia sair, alugar uma casa, como na segunda sessão ela disse, eu já estou vendo a possibilidade de comprar o mês que vem. Aí eu disse, menina, que chique, viu? De uma pessoa que chegou num ambiente que estava ruim, agora já vai para casa própria. Diga aí. Então, assim, são coisas que eu falo assim, para quem tá de fora, gosta de coisas grandes. Mas a terapia, ela nos traz conhecimentos que elas vêm de coisas pequenas que se tornam grandes, que tem uma influência muito grande na nossa vida. Nossa, maravilhoso. Eu sou, assim, apaixonada pela terapia, não por querer ser, até porque não é a minha área, mas eu sou paciente, eu sou pessoa que busco sempre estar me tratando, me cuidando, e no dia que eu entendi que eu precisava, que essas mudanças físicas fizeram parte dessa transformação, porque eu quebrei crenças limitantes, que eu tinha sobre ser mulher, sobre ter cabelo, e no dia que eu tirei todo o meu cabelo e entendi que eu tava mais mulher ainda, eu disse, agora sim eu tô viva. Eu só voltei pra uma pessoa que tava vivendo processos que não eram tão legais, mas assim, fazer, ter, buscar é totalmente essencial, né? Quando você viveu isso, Paulinha, quando você viveu, que você cortou o cabelo, que teve essa transformação, você ficou com medo do que as pessoas iam dizer ou... Eu senti... sendo entrevistada. Eu amei. Eu senti uma preocupação em que sentido? Porque as pessoas acabam sendo ruins com as coisas que elas falam. E eu sofri comentários, foram eles machistas, questões de sexo, como se eu tivesse mudado, cortado o cabelo porque eu escolhi ser outra coisa. Tipo assim, as pessoas precisam parar de achar coisas que elas não sabem. E aí, quando eu fui passando esses comentários, eu comecei a rebatê-los. Tá, eu cortei o meu cabelo porque eu queria, porque agora eu estou me sentindo muito mais gata com esse cabelo assim. Então, eu comecei a rebater esses comentários com o que eu estava alimentando em mim, que era a minha autoestima, o autocuidado. E, obviamente, né, a gente sente algumas coisas. Nossa, você era tão mais bonita com cabelo longo. Aí, nesse dia, eu fiz, nossa, mas eu tô me achando tão mais bonita com cabelo curto, sabe? Porque a gente passa esse processo. E eu fui quebrando isso dentro de mim. Esse medo do que as pessoas iriam falar, o fato da mudança. E isso tudo fez parte da terapia, tá? Foram meses, anos de tratamento, processo, e eu continuo. E cada vez mais eu estou buscando. Tanto que agora eu quero aprender sobre uma terapia que eu não conheço, tá? Nunca ouvi falar, inclusive, comecei a conhecer agora, depois de conhecer o Instituto Essencial, doutora Poli, Fabi, Gustavo. Gustavo é terapeuta transpessoal sistêmico.
Exatamente. Não é isso? Qual é a sua área de atuação e o que te levou a se especializar em TTS, que é essa terapia, que eu não conheço agora e vamos conhecer um pouquinho, né? conhecer. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que você vai assistir. É um prazer estar aqui. Muito né, bem-vindo. Paulinha, doutora Poliana, doutora Fabiana também. E eu comecei por medo. Olha que interessante. Eu, na pandemia, era muito medroso. Eu senti muito medo e eu era daquele que ficava em casa mesmo, eu não queria sair, o pessoal queria ir para a festa e eu não vou para a festa, eu vou ficar quieto. E aí eu costumo dizer que os presentes de Deus, né, eles chegam por meio de pessoas muito especiais, né? E aí minha esposa, um beijo, meu amor, Leila, te amo, né? Ela chegou e falou assim, olha, tem um rapaz que teve Covid e ele saiu do Covid com as coisas que ele sabe. E ele vai fazer uma live gratuita falando sobre o que ele fez, né? E aí é meu professor, que é o Jordan Campos, né? Quem também manda um abraço. E eu falei assim, esse negócio interessante, né? E aquilo chamou minha atenção e fui fazer esse curso, esse primeiro curso dele. E fiz aquele curso e fez muito sentido para mim, né? Eu sou analista de tecnologia da informação, então quando eu vejo o pessoal aqui que está nos dando apoio, eu já me conecto, né? Que eu sou um menino dos computadores, né? Então, sou funcionário público também, né? E trabalho na parte de TI. E o que estranha muita gente, né? Porque as pessoas falam assim, ué, mas como é que o menino do computador pode gostar do ser humano, né? E aí, isso antecede um pouquinho a isso, o fato de eu ter sido muito religioso na minha infância, né? Então, eu sempre me conectei com pessoas. Tanto que na parte de TI, eu atuo no suporte, né? Então, eu estou sempre conversando com pessoas. E para dar continuidade a esse papo, vamos conhecer agora a Fabiana Feitosa, nossa terapeuta holística do Instituto Essencial. Seja bem-vinda. Olá. É um prazer ter você aqui também. Seja bem-vinda ao Instituto Essencial. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e de estar compondo essa egrégora, que é a egrégora, para quem não entendeu o que é egrégora, egrégora é a junção de várias energias, que elas estão juntas para um propósito. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter uma energia aceito, uma energia que faz parte desse local, que é um local de muita transformação, de muito acolhimento, de muito aprendizado, de muita transformação, de cura. Então, eu fico muito feliz com isso. Um convite da doutora Poliana, né, em agregar. E também esse convite já veio justamente a partir do momento que eu me cuido. Então, como ela acabou de falar, o tratamento começa pela gente, né? Então, conheci a doutora Poliana me cuidando, ela cuidando de mim. Então, faz com que a gente sinta realmente a conexão, sinta a responsabilidade, o respeito, a profundidade daquele trabalho. E aí, nos meus atendimentos, eu já indicava ela, já estava indicando tanto de saber o quanto é importante a microfisioterapia, porque nós que somos terapeutas entendemos que nós não trabalhamos tudo, nós trabalhamos a pessoa como um todo, porém, nós acabamos que não conseguimos trabalhar tudo, nós precisamos direcionar. Tem um terapeuta que ele trabalha especificamente uma área, ele trabalha algo que complementa o meu trabalho. Então, quem é acompanhado por mim sempre sabe que vai chegar um momento que eu vou dizer, agora é o momento de você procurar tal profissional, tal técnica, porque vai complementar, vai trazer um resultado muito melhor. Então, foi assim que surgiu e que eu apareci no Essencial. Então, Fabiana é terapeuta holística, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como a terapia holística entrou em sua vida e qual a importância dela para você. E o que é, que eu acho que muita gente não entende algumas diferenças, né? Sobre o terapeuta holístico, o terapeuta ocupacional, o terapeuta transpessoal, né? Tá. O integrativo. Isso é importante a gente estar citando. Tá, eu vou começar falando do porquê, como a terapia chegou na minha vida. Então, eu tive uma história de vida que eu acredito que hoje, como terapeuta, ouvindo tantas pessoas que me procuram, eu acabo vendo que todos nós temos uma história desafiante, né? E quando estamos conectados com a nossa dor é sempre maior do que a do outro.
Então, carregando todas aquelas mochilinhas, né, Gustavo? Todas aquelas mochilinhas, aqueles pesos, eu tive, assim, realmente muitos momentos de pensar em desistir da vida, de não ver mais sentido para aquilo, depressão, síndrome do pânico, tentativas suicidas. E a única coisa que me segurou aqui foi Deus. Foi a minha conexão com Ele, porque realmente foi uma história bem desafiante. E aí chegou um determinado momento da minha vida, onde eu estava vivendo uma vida que eu percebia que eu não era eu. Era como se fosse só um corpinho, mas eu dizia, como é isso aqui? Não faz sentido isso que eu estou vivendo. Eu não estou sendo quem eu realmente sou. E eu queria essa descoberta. Então, eu tive um momento muito forte com Deus, de conversa, de entrega, de choro, de desespero. Pedi a Ele que transformasse, a partir daquele momento que eu confiava que ele iria fazer isso, como Ele já fez várias vezes. E assim foi feito. Então, houve uma transformação muito grande a partir daquele momento. 2 meses depois, a minha vida já era completamente diferente. E aí eu fui nessa caminhada, em busca de Deus. Só que nesse em busca de Deus, eu estava em busca de mim. De me descobrir, porque eu sabia que a pessoa que eu estava sendo até aquele momento não era quem eu vim para ser. E aí, nessa busca, chegou um momento que uma pessoa, um amigo falou assim, existe o coach, existe PNL, existe terapia. E eu disse, gostei desse negócio aí. É justamente o que eu procuro, o que eu busco, as respostas estão aí. Só que eu estava num momento onde eu tinha uma empresa que a empresa estava falida. E eu estava à beira de entrar novamente numa depressão. E como eu já conhecia aquele caminho, eu disse, eu não volto mais. E aí ele falou assim, faz um quadro dos sonhos e coloca o que você quer, porque tem força isso daí. Eu disse, eu quero fazer um curso de coach até dezembro, isso foi em janeiro. Quando chegou no início de março, final de fevereiro para início de março, chegou a oportunidade. Mas não chegou o dinheiro. E aí a gente acha que a vida da gente só muda se tiver o dinheiro. E foi aí onde eu comecei a aprender. Onde eu disse assim, olha... E aí vocês vão entender o porquê de gostar tanto dos atendimentos e de quem busca. Porque eu virei para o profissional que fazia o curso, eu disse, o que eu preciso fazer para estar nesse curso? Eu trabalho para você de graça, mas eu preciso fazer parte. Eu quero estar, só que eu não tenho como pagar. E aí ele disse, você vai buscar pessoas para fazer o curso, e assim eu fui. Faltando 2 dias para o curso, faltavam 2 pessoas e eu não conseguia. Eu comecei a quase chorar, eu disse, eu preciso. E ele disse, tudo bem, venha. Gente, foi assim para mim, foi um momento de transformação muito grande, foi de entrega. Então, a terapia, ela chegou na minha vida... Não foi porque gente, olha, a terapia é tão legal, né? Dá dinheiro, a gente atende as pessoas. Não, eu não pensei nisso nesse momento, né? O que eu pensei? Eu disse, eu preciso sair desse local, transformar minha vida. Então, ali, o primeiro curso, eu confesso que eu não aprendi nada. O primeiro curso foi para mim. Eu fui muito atendida, tanto que eu repeti. Eu fiz 2 formações em coaching, que eu disse, agora eu vou aprender, né? Agora que eu já estou melhor, eu estou aqui para aprender. Então, foi no ano de 2019, fiz 5 formações. Então, foi coach, foi PNL, foram 3 formações em Theta Healing. E aí, foi um ano de imersão e transformação interna. Porque eu disse, se eu estou aprendendo isso daqui e eu acredito que isso muda, então eu tenho que viver. Porque não era aquela coisa de, olha, se você está aprendendo, vivencie para você ser congruente. Não, eu não pensava em ser congruente. Eu pensava, eu preciso de algo que me ajude. E se eu acredito que isso ajuda, então eu vou viver. E fui colocando em prática. E as coisas mudando. E o povo, tu mudou tanto. Como foi que você fez você isso? Nem imagina. Foi. E aí, no final do ano, os atendimentos começaram a chegar. 2020 eu já atendendo, aí eu botei uma meta, agora eu vou precisar cobrar, né? Porque já tem tudo isso, e o pessoal, você não cobra? E aí comecei. Então a terapia, ela entrou na minha vida dessa forma. A terapia holística, ela é uma terapia que trabalha a pessoa como um todo. Então a gente costuma achar que, não, terapia é quando você tá doida, é quando você tá mal, quando você tá com a depressão. Não tô rasgando dinheiro,
Não precisa, não tem a ver com isso. Nós temos a parte mental, nós temos o emocional, nós temos energia, nós temos o espírito, e tudo isso trabalha em conjunto. E se ele não tiver todo redondinho, tudo ligado em equilíbrio, alguma coisa não vai fluir como você quer. Né? A gente não vai ter aquela vida, a gente vai ter os desafios. Então, tudo que o corpo apresenta, como a doutora Poliana falou, da parte das enfermidades, das doenças, elas chegam, a gente precisa agradecer, porque elas estão fazendo um papel muito importante, que é dizer, tem alguma coisa aí que não está legal e que você já pode olhar para que você tenha uma vida melhor. Então, é isso. Então, a terapia holística, todos os cursos que eu fiz me ajudam a ajudar essas pessoas em todos esses locais, na parte mental, emocional, energética, espiritual. Acredito que é isso, eu respondi. Muito. Então é aquela coisa, você recomeçou, depois você se alinhou e hoje você ajuda pessoas a se encontrarem, recomeçarem e buscarem um alinhamento, né? Isso. Então a terapia holística é um trabalho profundo, pelo que eu estou entendendo, e também já busco muito esses tratamentos, acessa pontos importantes internamente, né? Como você falou, o campo de energia, ele se abre a seus pacientes. Então, me conte um pouquinho também. Você trabalha com a parte espiritual na terapia holística e quais atendimentos você realiza? Eu vou começar fazendo uma piada que eu fiz aqui em off. Gente, eu não devolvo o seu amor em 7 dias. Muito bom. Não existe isso na terapia holística, não é isso. O que é essa conexão espiritual? Vocês percebem que quando eu contei a minha história, eu disse que o que me ajudou foi eu e Deus? E quantas pessoas estão com essa conexão superficial, ela não consegue se sentir conectada. Então, para mim, o principal é essa conexão. O desafio que eu tenho como profissional, se você me perguntasse hoje, é como é que eu consigo gerar essa sensação de conexão com Deus, da pessoa perceber o quanto é importante como eu senti. É isso que eu busco. Então, em primeiro lugar, eu levo isso. Então, a parte espiritual, em primeiro lugar, é como você é com você mesmo. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre obsessor, quando a gente fala sobre a parte espiritual, diz, são os obsessores, são aquele negócio lá que a gente nem fala o nome, né? Assim, gente, a gente mesmo, muitas vezes, está fazendo esse papel na nossa vida com a gente. Então, quando a gente não está se aceitando, é quando a gente fala mal sobre a gente mesmo, é quando a gente diz que a gente não consegue, que a gente é péssimo, que eu só faço... O pessimismo tudo isso, que é a visão que eu tenho sobre mim. Então, você acha que Deus se alegra quando vê um negócio desse? Faz a gente tão perfeito, tão maravilhoso, e aí tá lá, não, eu sou horrível, eu não sei o quê. Gente, então a primeira coisa é a percepção, a nossa, é essa conexão. Então, quando eu não consigo me aceitar, como que eu vou aceitar o outro? E eu falo isso, pode dizer assim, e o que tem a ver, Fabi, isso aí com espiritualidade, com Deus? Tem tudo a ver. Para mim, o que eu acredito que o grande papel de Jesus, na vivência que ele teve aqui na Terra, foi nos ensinar sobre o amor. E o amor incondicional. Agora, como que eu amo o outro se eu não conheço o amor? Nem por mim. Então, eu preciso desenvolver esse amor. Então, através disso, dessa autoaceitação, de me olhar, de começar a falar bem sobre mim, de olhar para o meu corpo, de me perceber, de dizer, peraí, minha intuição falou isso, todos nós temos intuição. Então, o que a minha intuição está falando? O que está conversando aqui comigo? Será que eu estou ouvindo? Será que eu me sinto conectada com o Criador? Então, tudo isso é trabalhado lá. Tem a ferramenta também do Teta